Vídeo importante, muito perguntado aqui para mim, tá? E talvez você não saiba, então é importante você entender e acompanhar ali passo a passo para você entender direitinho. Eu preciso ter o mínimo de 15 anos de contribuição como deficiente para conseguir aposentar nessa modalidade de aposentadoria por deficiência. Eu vou debater esse tema com você, você vai entender isso passo a passo, porque é uma modalidade de aposentadoria muito nova para fins previdenciários e você pode ter direito a ela e ainda não sabe. Vamos lá. Bom, pessoal, sempre quando eu falo de aposentadoria por deficiência, surgem dúvidas. E é muito comum, porque para fins previdenciários, ela é muito nova. Ela foi regulamentada em 2013, pela Lei Complementar 142 de 2013. E uma dúvida muito recente, muito recorrente, que surge aqui para a gente é: tá bom, doutor, eu entendi, mas eu ligo no INSS, eles falam que eu preciso ter 15 anos de deficiência, tá? Eu leio no site do INSS e fala que eu preciso ter 15 anos de deficiência. Eu realmente preciso ter esse tempo de deficiente de 15 anos ou eu não preciso? Como funciona isso, tá? E eu vou te explicar passo a passo, pode ficar tranquilo. Antes disso, o que é importante? Você deixar um curtir nesse vídeo. Por que é importante você deixar o curtir? Porque o curtir ajuda muito o canal e também entende que é relevante o vídeo para você. Então, sempre que eu falar algum vídeo sobre deficiência, que é importante ver alguma alteração, vai ser direcionado para você e vai ajudar muita gente. Tem muita gente com deficiência precisando entender isso. Então, por favor, deixa um curtir aí no vídeo. Legal? Então vamos entender. Primeiro vamos lá na tela do INSS, no site da própria Previdência, para você entender o que eles falam. Vamos lá na tela com a gente. Então olha só, quando você entra no site da Previdência, que eu estou no Gov, no INSS, né? Então ele fala, solicitar aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. E foi atualizado já em 2021, agora, o ano passado, no finalzinho, e ele fala o seguinte, o que é? É um benefício para a pessoa que tiver o tempo de contribuição necessário para se aposentar, de acordo com o seu grau de deficiência. É preciso já ter trabalhado na condição de pessoa com deficiência por ao menos 180 meses durante o tempo de contribuição. Você não precisa ir ao INSS, pois esse pedido é realizado totalmente pela internet, e aí saiba mais sobre a aposentadoria por deficiência. Então, o próprio INSS fala que você precisa ter ao mínimo, né, pelo menos 180 meses de duração do tempo de contribuição. Volta aqui para mim. E é por isso que gera dúvida. Mas, por mais que seja difícil de acreditar, você não precisa, a gente tem que ir lá na lei. Isso é um erro do site da Previdência Social, que fala que na aposentadoria por tempo de contribuição você tem que ter o mínimo de 15 anos, né? No caso que ela fala 180 meses de contribuição, pagando na condição de deficiente para ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. E isso é um erro. E para te mostrar o erro, eu preciso demonstrar para você, primeiro, entender o que é deficiência para o INSS, em qual situação que você vai se enquadrar e tudo mais. Então vamos lá? Bom, eu criei um resuminho aqui, tá? Até para ficar mais simples e mais didático da gente entender. Primeira coisa, quem é deficiente para o INSS? Pessoal, o que o INSS considera deficiente? É o seguinte, ó, é a pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e a igualdade de condições com as demais pessoas. Isso está previsto no artigo 2º da Lei 13.146 de 2015 e artigo 2º também da Lei Complementar. Então veja que está legalmente explícito, tá? Tanto no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o 13.146 de 2015, e na Lei Complementar 142. E veja que eles falam o seguinte: pessoa, quem é deficiente? Pessoa que tem impedimento de longo prazo. Então, é o primeiro tópico que a gente tem que trabalhar, impedimento de longo prazo. E aí nós temos que entender, legal, eu entendi que eu tenho impedimento de longo prazo, mas quais os requisitos, tá, para a concessão da aposentadoria por deficiência? Quais requisitos eu tenho que ter? Primeira coisa, idade e deficiência é um requisito para uma modalidade de aposentadoria, e o outro requisito é tempo de contribuição. Então veja que aí nós temos a exigência da aposentadoria por idade por deficiência. Que eu estou falando da aposentadoria por idade por deficiência. E por que é importante eu colocar esse termo aqui, aposentadoria por idade? Porque aqui nós vamos ter o requisito idade obrigatório por deficiência. Então na aposentadoria por idade por deficiência, nós temos os requisitos de exigência de 15 anos de contribuição, que é o mínimo, 15 anos de deficiência,
60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher. Então veja que os requisitos são cumulativos: 15 anos de contribuição, 15 anos no mínimo de deficiência, 60 anos de idade para o homem e 55 de idade para a mulher. Mas onde eu vejo isso daqui, doutor? Onde eu vejo esses requisitos? Lá na lei. Vamos lá na lei 142. Olha o que a lei fala. Para o reconhecimento e direito à aposentadoria de que trata essa lei, considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação de plena, efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Aí a gente tem aqui, ó, aos 60 anos de idade, tá? Então, artigo 3º. É assegurada a concessão de aposentadoria no regime geral ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: aos 60 anos de idade, se homem, e 55 de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de 15 anos e comprovada a existência de deficiência por igual período. Então, ele exige idade, ou seja, 60 se homem e 55 se mulher, tempo mínimo de contribuição de 15 anos e existência de deficiência durante igual período. Mas isso é na aposentadoria por idade por deficiência. Quando a gente entra na aposentadoria por tempo de contribuição por deficiência, e aqui a gente tem aposentadoria por tempo de contribuição, que é diferente da aposentadoria por idade, a gente tem outros requisitos. E o que é exigido? Deficiência de longo prazo, que aqui considera-se no mínimo 2 anos, vou até grifar aqui, então você tem que ter um mínimo aqui de 2 anos de deficiência, tá? Então, além de provar esse longo prazo, você vai ter que provar 20 anos de contribuição se for deficiência grave e você for mulher, 24 anos de contribuição se for deficiência moderada e você for mulher, e 28 anos de contribuição se for deficiência leve e você for mulher. 25 anos de contribuição se for deficiência grave e você for homem, 29 anos de contribuição se for deficiência moderada e você for homem, e 33 anos de contribuição e deficiência leve se você for homem. Então veja que eu até marquei aqui, ó, não há fator idade e não há exigência de 180 meses, ou seja, 15 anos de deficiência. E quem é que diz para mim, doutor, que não há esse fator? Eu vou até deixar grande aqui, que não há fator de idade, tá? E também não há exigência de 180 meses. E quem fala isso para mim é a lei também. Vamos lá na lei complementar novamente? Então olha só, a lei complementar, artigo 3º, de novo, é assegurada a concessão da aposentadoria pelo regime geral, segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: aos 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos se mulher, no caso segurado com deficiência, 29 anos de contribuição se homem e 24 anos se mulher, no caso de deficiência com segurado moderada, deficiência moderada, e aos 33 anos de contribuição se homem e 28 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Então veja que aqui foi exigido apenas tempo de contribuição. No inciso 4, que fala da aposentadoria por idade, ele exige idade, tempo de contribuição e existência de deficiência durante igual período, ou seja, durante os 15 anos. Então volta aqui para a gente. Então falar que a aposentadoria da pessoa com deficiência exige 180 meses da pessoa com deficiência, ou 15 anos da pessoa com deficiência, é um erro. É certo falar que a aposentadoria aposentadoria por idade da pessoa com deficiência exige sim uma deficiência por um período de 180 meses. Mas isso não se aplica na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa por deficiência. Então a gente não pode ocorrer nesses equívocos, porque isso elimina as pessoas de ter acesso a direitos. O site da Previdência Social é totalmente errado, está em desacordo com a legislação e você precisa buscar um profissional para fazer isso direitinho para você, porque uma coisa é você aposentar por deficiência por tempo de contribuição e outra coisa é você aposentar por idade por tempo de contribuição. Então não confunda esses dois institutos, que você pode ter direito de aposentar e não está nem sabendo, tá bom? Vem com a gente que amanhã tem Papo Previdenciário às 19 horas. Até lá, tchau!